Ultimate Homem-Aranha é um dos gibis mais comentados pela Gibisfera no último mês. Mas será que é realmente tão bom assim? Seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Júnior e no vídeo de hoje a gente vai estar conversando, obviamente, um pouquinho sobre Ultimate Homem-Aranha. Essa edição aqui ela segue o mesmo padrão daquele outro encadernado da Panini, Universo Ultimate. Aquele encadernado eu acabei não pegando, galera, ele custava R$ 74,90 se eu não me engano. Eu não peguei quando lançou e hoje em dia ele tá meio extinto. Eu acho que até tem ele no site da Panini, mas estava preço cheio, eu acabei deixando passar. Quando saiu esse Universo Ultimate lá fora, eu lembro que eu li as primeiras 3 edições. Eu tava lendo todo mês, ali saía, eu já lia. Mas eu acabei só lendo as 3 e acabei parando, não retomei mais e deixei para comprar quando saísse no Brasil. Mas saiu um pouquinho caro, eu acabei não pegando. Mas você consegue sim ler Ultimate Homem-Aranha sem ter lido o Universo Ultimate. Porque aqui a gente tem toda uma contextualização, então você não precisa necessariamente ter lido o Universo Ultimate para ler Ultimate Spider-Man. Então se você quer ler Ultimate Homem-Aranha, pode ir em frente que você não vai ser prejudicado por isso. Então aqui basicamente a gente tem uma nova versão do Peter Parker. Dessa vez ele é casado, ele tem 2 filhos, ele não ficou preso para sempre naquele momento temporal, como parece que a Marvel quer que ele fique no universo padrão. Então é um Peter Parker muito diferente, amadurecido, ele ainda não tem os poderes dele, então a gente vai ver toda a nova origem do Homem-Aranha. O Peter Parker aqui é bem desenvolvido, então é um quadrinho bem legal. Todos os personagens ali que fazem parte do universo do Homem-Aranha estão presentes nessa história aqui, só que eles assumem novos papéis, digamos assim. A Gwen, ela talvez não seja a mesma pessoa que ela é no universo 616. Não que ela não seja a mesma pessoa, ela é a mesma pessoa, mas ela assume um outro papel. A mesma coisa com o JJ Jameson, com o Tio Ben, enfim. Mais pra frente a gente conversa um pouco sobre isso. Agora aqui falando sobre a edição, essa edição da Panini ela custa R$ 44,90, ela tem 160 páginas e ela reúne aqui Ultimate Spider-Man 2024 do 1 ao 6. Então a gente tem os 6 primeiros meses dessa publicação do que saiu lá fora, a gente tem no Brasil. Faz pouco tempo que foi lançado lá fora, então a Panini está trazendo aí num período bem ok de tempo, sabe? Não está atrasado, está saindo lá fora atualmente. Essa edição da Panini é capa cartão, se vocês tiverem aquela Universo Ultimate é o mesmo padrão gráfico, né, o mesmo design, digamos assim. Então é um formato que eu gosto bastante de ler, eu acho confortável de ler, ocupa pouco espaço, não ocupa tanto espaço assim, não pesa tanto, então é um formato que eu gosto bastante, principalmente quando é material inédito. Então esse quadrinho ele foi super elogiado lá fora e aqui no Brasil também, né, obviamente, afinal a galera só fala dele e realmente eu já falo pra vocês que é um quadrinho bem legal. Então falando aqui um pouquinho sobre a história, né, antes de falar da história vamos conversar sobre o Universo Ultimate. Obviamente esse Universo Ultimate aqui não tem nada a ver necessariamente com o Universo Ultimate lá dos anos 2000. Então o único ponto de conexão ali entre os dois universos é que o Reed Richards, o criador, ele estava preso, né, depois dos eventos lá. O Universo Ultimate ele foi extinto nas Guerras Secretas de 2015 e no começo lá do outro encadernado Universo Ultimate, que eu li o que saiu lá fora, enfim, ele consegue fugir da prisão que ele estava e ele decide criar um novo universo. E nesse novo universo que ele cria, ele não deixa os heróis existirem. Então ele impede ele impede o surgimento dos heróis. Então o Homem-Aranha desse universo novo que foi criado pelo criador, ele não foi picado pela aranha radioativa. Enfim, todos os heróis eles não necessariamente existiram nesse universo. Então o Peter desse universo Ultimate ele trabalha no Clarim Diário, ele trabalha com o JJ e trabalha com o Tio Ben. O Tio Ben tá vivo nesse universo. Como eu disse pra vocês antes, ele é casado com a Mary Jane, ele não é o Homem-Aranha. E ele tem 2 filhos, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da arte. Esse é o nosso novo Peter Parker, né? Ele deve ter ali na casa dos seus 30, 35 anos. E na história a gente percebe que ele sente que falta alguma coisa. Que ele ainda não é o que ele deveria ser, que obviamente é o Homem-Aranha, né? Aqui temos a Mary Jane, ela não é mais uma modelo, ela já foi modelo nesse universo, mas atualmente ela é uma mulher de negócios ali, uma empresária, de certa forma bem sucedida, né? Aqui temos o JJ, temos o Tio Ben. Então é bem legal que a gente vê todos esses personagens que fazem parte do universo do Homem-Aranha assumindo posições que não necessariamente são as mesmas que eles assumem lá no universo padrão da Marvel. E esse primeiro encadernado ele serve bastante para desenvolver o personagem, né, para desenvolver o Peter Parker no caso, e todos os outros personagens ali que fazem parte da vida dele. Não necessariamente o Homem-Aranha aparece sim nesse primeiro quadrinho, mas o foco é mais o Peter Parker, a gente tem combate, tem cena de ação, mas não vai esperando que você vai ler um quadrinho cheio de ação, porque não é essa a ideia aqui.
A ideia é desenvolver o próprio Peter Parker. Só para dar um contexto aí para vocês da origem dos poderes dele, tem um pouquinho a ver com o Tony Stark, mas é bem legal a forma como é colocada. Então o Homem-Aranha desse universo, ele escolhe ser o Homem-Aranha. Ele ainda não é o Homem-Aranha, ele escolhe ser o Homem-Aranha, ele escolhe ter os poderes que ele tem, ele escolhe assumir aquela responsabilidade que ele sentiu que sempre faltou na vida dele. E aqui falando um pouquinho sobre os vilões pra vocês, né? O vilão principal é o Rei do Crime, acho que isso não é tanto spoiler. Tem também a aparição do Mercenário, tem o Duende Verde, aparece o Shocker também, mas esse primeiro volume ele realmente não é tão focado nos combates, apesar de ter sim combate, ter luta, e é bem legal a forma como é feito aqui, sabe? Então, comentando um pouquinho aqui sobre a arte, a grande parte desse quadrinho foi desenhado pelo Marco Checchetto, e ele desenha muito bem, eu senti que ficou perfeito para essa história aqui, e tem uma parte que é desenhada pelo David Messina, mas apesar das duas artes serem tão boas, eu senti sim uma pequena quebra ali na história. Eu acho que se tivesse sido feito só pelo Marco Checchetto seria melhor, porque na minha opinião, nesse quadrinho aqui ele tá desenhando muito melhor. Não que o David Messina desenhe mal, pelo contrário, ele desenha muito bem também, mas nesse caso aqui eu preferi a arte do Marco Checchetto. Sobre o roteiro, é um roteiro do Hickman, ele escreve bem pra caramba no geral, então esse quadrinho ele é super divertido, todos os personagens que aparecem nele são super bem desenvolvidos, sem contar que é muito legal a gente ver o Peter Parker sobre essa nova faceta, né? Não um Peter Parker ali que tá sempre, de certa forma, parado no mesmo lugar. Aqui a gente tem um Peter Parker que teve a chance de viver a vida dele, se casou com a Mary Jane, teve os filhos dele, e agora ele vai assumir o papel de Homem-Aranha, e isso é muito legal. Eu curti muito esse quadrinho mesmo, então acho que realmente vale sim o hype. Não vai esperando que vai ser o melhor quadrinho que você já leu na sua vida, não é isso. É um quadrinho super divertido, super legal, e vai entrar sempre no meu top 10 de leituras de 2024, mas isso fica pro próximo vídeo. Se você for comprar Ultimate Homem-Aranha, Universo Ultimate, ou qualquer quadrinho ou qualquer coisa na Amazon, e puder usar os meus links de afiliado, eu agradeço muito porque ajuda bastante o canal. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim, lembre de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e até o próximo vídeo.